7ª Semana UBRA da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade, online, 24 a 28 de agosto de 2020, com o tema Acessibilidade Universal, uma responsabilidade de todos. Cultivando a verdadeira semente da transformação, deficiência física. Olá, eu sou a professora Mara Lúcia Salazar Machado, trabalho no Núcleo de Apoio ao Docente e Discente, NADI, e esta noite temos o prazer de receber o nosso aluno Cosme do curso de Administração à Distância, que inclusive está no seu último semestre, e sua mãe Celoni. Bem, muito obrigada por vocês fazerem parte dessa 7ª Semana da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade. A minha primeira pergunta fica para a senhora, dona Celoni. Nós gostaríamos de saber como foram os primeiros anos de vida do Cosme, em termos de educação, família e de escola. Poderíamos compartilhar um pouquinho dessa trajetória? Olá, pessoal, acadêmicos e professora Mara Lúcia. Eu sou a mãe do Cosme, tenho 69 anos. Então eu queria falar um pouquinho, resumindo um terço, pelo menos um terço da vida dele, porque não dá para falar tudo. Então o Cosme, quando nasceu, ele teve esse problema com ele, um erro de enfermeira, mas tudo bem, o Cosme está aqui, a gente criou ele com regras, o que era não é não, o que era sim é sim, a gente sempre dando apoio a ele, mas sempre mostrando para ele que tem outras pessoas com problemas piores, então os problemas tudo são iguais, um diferente do outro, mas no fim se torna tudo iguais. Então são os nossos queridos PCs. Então é isso aí, a gente criou ele assim, né? Chegou a época de escolar, porque eu sempre pensava na escola para ele. Então ele ia na PAI fazer fisioterapia, tinha um assistente social lá, a gente sempre conversava com ela, eu esperava ele para trazer para casa. Aí quando chegou um dia eu me preocupava, porque ele não sabia pegar e saber determinar o dinheirinho dele. Então eu me preocupava com isso. Eu sentei na frente dele e perguntei: Cosme, tu gostaria de estudar? Ele disse: sim, mãe, eu gostaria. Eu posso? Eu disse: é claro que tu pode. Daí eu fui correr atrás de colégio para ele. Aí fui em 3 colégios, então aqui na Coab, então ficou para ele estudar ali. A diretora Marta na época e a professora Simone, que deram um jeitinho para ele ir. Porque chegamos lá, levei a minha neta lá, levei ele junto. Cheguei lá no pavilhão, a diretora Marta escalando as professoras na sala e os alunos, e ele esperando. Quando terminou de escalar todo mundo, ele ficou nervoso, porque ele estava lá, daí ele não foi escalado, ele ficou nervoso, e ele gritava, chorava gritado naquele pavilhão lá, e dizia: e eu, professora, e eu, diretora, e eu queria ser alguém na vida, eu queria estudar. Aí a diretora veio e disse para ele: tu já pensou na hipótese de ir no banheiro? Daí ele disse: não, mas a minha mãe bota a fralda em mim. Aí, então ela falou com a professora Simone, então a professora Simone disse: não, manda ele vir, vamos experimentar. Então, foi aonde ele ficou tão feliz da vida, que nós chegamos em casa, ele estava vindo adiante, o pai dele sentadinho na frente da casa, e ele veio gritando de lá: pai, pai, eu vou começar a estudar amanhã, pai, eu vou começar a estudar, vou ser alguém na vida. Então, ficou muito feliz. Daí ele fez o que podia aqui nesse colégio da Coab, teve que passar para o centro, para o Olivia Lamp. Aí um carro do estado, ele conseguiu um carro do estado para levar ele aqui. Aí o homem fazia uma rampa e dava para levar, para ele não judiar tanto na cadeira. Aí então dali do Olivia Lamp, terminou o estudo ali, e daí? E a continuação do estudo?
Ele pegou com um dedinho só da mão canhota, porque ele não senta sozinho, ele é amarrado na cadeira. Ele vai só com a mão canhota, com um dedinho só. Ele se inscreveu para fazer o vestibular em Novo Hamburgo. Aí meu genro, meu filho e minha nora, meu filho e meu genro, minha filha e o meu filho levaram ele em Novo Hamburgo para fazer o vestibular. Ele passou na primeira. Eles se admiraram lá da inteligência dele. Então queria que ele estudasse lá, mas daí tinha que pagar, era faculdade para pagar. Aí vinha me preocupado para casa com aquilo. Aí ele com aquele dedinho só no computador, ele foi e se inscreveu para a UBA de Canoas, que estava dando 20 bolsas em Canoas e 15 em Carazinho. E ele se inscreveu para lá e ganhou a bolsa. Ganhou a bolsa para estudar a EAD. Aí então, e carro para ir para lá? Carro para ir para lá, simplesmente fomos à prefeitura de Igrejinha e eles lá na prefeitura, muita gente ajudaram. Então, ela pagou um ônibus de Taquara com elevador, para ele não se judiar, para não estar tirando da cadeira e botando na cadeira. Então ele já subia com a cadeira e levava só 2. Lá eles esperavam ele fazer a prova para vir para casa. Então ele estudou lá, fez a EAD lá, então agora ele está aí nessa, né? Esperando, com a ajuda de alguém, com a ajuda de vocês tudo, com a ajuda de Deus, para ele ir avante e para terminar esse estudo dele. E o negócio das regras, a gente criou ele com muito amor e carinho, mas sempre mostrando para ele o que era e o que não era, e o que era para ser e o que não era para ser. Então ele foi criado assim, com muito amor e carinho, mas dando um pouco de regras. Então tinha muita coisa para falar ainda, mas a gente não pode ficar aqui falando, porque isso aí é só um resumo de 1/3 da vida dele, das nossas vidas e da vida dele. Se for para falar tudo, então é muita coisa. E porque isso foi muito sacrificoso para ele, para estudar. Mas com a ajuda de Deus e com a ajuda de muita gente, a gente vai chegar lá. E muito obrigado. Deus abençoe vocês tudo, esses maravilhosos PCs, essas maravilhosas mães e pais que cuidam desses PCD com muito carinho. Isso são as nossas joias raras. E que Deus abençoe vocês tudo, que vocês também consigam aquilo, tudo que vocês pretendem e querem. Incrível, dona Celoni, quantos fatos, né? Que resgate fantástico da história de vida do seu filho e que culminou com o término, praticamente, né, de um curso de graduação. E aí eu te pergunto, Cosme, o que representa, o que representou para ti chegar ao ensino superior e hoje tu estás quase como egresso do curso de administração? Poderias compartilhar um pouquinho também sobre essa tua vivência e as diferentes experiências que tu tiveste? Minha trajetória na UBRA começa quando a minha pedagoga do ensino médio me apresenta um projeto da UBRA Canoas e da UBRA Carazinho, que era bolsas para PCDs. Daí, então, eu me inscrevo para prestar o vestibular na UBRA mais próxima, que era Novo Hamburgo, até então. Daí minha irmã se disponibilizou levar eu para prestar o vestibular em Novo Hamburgo. Daí eu passo no vestibular. E daí a minha mãe liga para Novo Hamburgo, e Novo Hamburgo disse que não está oferecendo bolsa, mas falou que era um projeto da UBRA Canoas e da UBRA Carazinho, né? Minha mãe liga pro rapaz, aí eles indicam os documentos que tem que levar. Daí a minha mãe consegue que a mãe do meu ex-cunhado levar nós até Canoas para fazer a matrícula. A mãe ajeita os
comendo tudo direitinho. E daí chegando lá, o seu Arno, muito solícito, ele pegou os documentos direitinho, fez a matrícula e garantiu. E para minha mãe, só ele perguntou para minha mãe, e a questão do carro. Daí a minha mãe garantiu para ele. A questão do carro eu vejo com a prefeitura da cidade. Então eu adentrei na Ubra, onde como a faculdade era EAD e eu precisava somente ir nas provas presenciais. E daí, então, eu precisava alguém para segurar a folha. E a minha mãe ia comigo. Só que um dia a minha mãe ficou gripada e eu tive que ir sozinho. Daí então eu agradeço muito o auxílio do meu regente, o professor Tadeu, pelas vezes que precisou. O professor André também sempre foi muito solícito. E depois ia um meu ex-cunhado, o Jefferson. E então toda a trajetória minha escolar teve o meu irmão Rodrigo no ensino fundamental, minhas irmãs, a Vânia, a Joninha, a Espana Lima, minha irmã Adriana também, que revezava com a minha mãe na hora de trocar a flauta lá nas primeiras séries. Então eu sou grato a todos os meus familiares e aos meus sobrinhos também. Durante a minha vida acadêmica na Ubra, eu tive notas boas, regulares e ruins. Teve algumas cadeiras que eu rodei, fiz de novo, e também eu também tive uma parada quando eu ia fazer o meu TCC, porque eu entrei assim meio que num período meio depressivo. Aquele negócio vai parar com tudo, e agora emprego, e agora o que eu vou fazer? Porque minha mãe já se encaminhava, minha mãe, que é o meu seio, já se encaminha por 70 anos, e eu tenho uma dependência muito grande dela. Daí eu pensava muito aquilo de emprego, mas eu consegui puxar força lá de dentro para fazer a conclusão no meu curso. Mas o PCD, eu quero dizer que ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Ele não é super-herói e nem exemplo. Ele tem altos e baixos na vida. Ele acerta e erra. Então eu tive vários momentos, mas graças a Deus eu voltei e vou conseguir concluir meu curso. Que bom fazer parte, um pouquinho que seja, da tua história aqui na Ubra, né? E o futuro, Cosme? O que tu pode compartilhar agora conosco? O que tu pode dividir conosco sobre o futuro, né? O futuro do nosso administrador. O término, a conclusão da minha graduação é como se fosse um coroamento pela minha luta, pelo meu esforço, porque muitas vezes eu já cheguei a virar a madrugadas para fazer trabalho de faculdade, de escola, ficar tempo na cadeira, demorar, e não é só o coroamento meu, mas sim da minha mãe,
que sem querer teve que ouvir aquilo da pedagoga, né? Na época, se tu quisesse bem pro seu filho, ele não tiraria ele da a pai e colocaria num colégio inclusivo. Terminou também com coroamento pro meu pai, que pessoa simples do interior, que sempre teve paciência para lidar comigo no tempo de ensino fundamental, me auxiliando na lição, segurando o caderno a mim e para todos os meus irmãos que participaram do processo todo, me levando na escola, me buscando, os meus sobrinhos também, que cada um participou de um momento dessa trajetória toda. Então termina com oramento não só meu, mas é gratificante ver a felicidade da minha mãe, ver que eu estou realizado. Queria eu que o meu pai tivesse aqui. Agradeço a todos meus irmãos também, e sei o quanto cada um deles está feliz. Termina com chave de ouro. Como disse, eu também sou grato ao professor Arno, que segurou a vaga lá, acreditou na palavra que a minha mãe disse que conseguiria ao carro. A minha orientadora, Maria Lúcia, a qual eu estou concedendo a entrevista por me orientar agora no TCC, ao professor Jefferson, o meu orientador do curso, as gurias da recepção do EAD, quando eu sempre precisei me comunicar e precisei algum material relativo ao curso, elas foram acessíveis e disponíveis. Sou grato à Ubra, principalmente por ela oportunizar bolsas para os PCDs, não só para mim, como para outras 34 pessoas que ocuparam essa bolsa. E principalmente eu sou grato na minha história pela minha mãe e pelo meu pai. Se eu cheguei onde cheguei, foi por eles. Por último, eu deixo um obrigado a todos. Obrigado à Ubra, primeiro por ter me concedido a bolsa, segundo por ter concedido a entrevista, terceiro para a professora Maria Lúcia, colaboradora da Ubra, que oportunizou eu contar a minha história, que se difunde com a história de minha mãe e meu pai. Então eu sou muito grato a todos esses que oportunizaram eu contar a minha história. E dizer que vou usar uma frase do cancioneiro do Sérgio Reis, que cada um de nós compõe sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então cada um de nós somos capazes, e a capacidade vai muito além da deficiência. Mãe, fala alguma coisa. Bom, para finalizar aqui,
Muito obrigada por ter essa oportunidade e parabéns a todos os PCDs, parabéns aos pais e muito obrigada. A professora Mara Lúcia, que está ajudando meu filho, o professor Jefferson, e muito obrigada. Professor Tadeu, professor Luiz André, que sempre nos deu valor naquela UBRA lá, e enfim, todo o pessoal de lá, mas principalmente o professor Tadeu, o professor Luiz André, e o professor e o seu Arno, que deu a possibilidade, encaminhou tudo para nós lá. Muito obrigada mesmo, e a todo o pessoal que nos ajudaram. O pastor Jair, que vinha dar a doutrina para o meu filho em casa, o pastor Jair vinha, o Cosme fez tudo o que tinha que fazer. Ele foi batizado, ele fez doutrina, ele fez primeira comunhão, ele fez tudo o que tinha que fazer. E tudo com a ajuda dessas pessoas maravilhosas. A todos os professores que compuseram a minha vida acadêmica, os do fundamental, do médio e superior. Sou grato a todos. É muito bom te escutar, Cosme, e saber que fazemos parte dessa história que luta pela derrubada das barreiras, pela acessibilidade e pela inclusão, enquanto rede de apoio, enquanto rede que se organiza, né? E que busca, sim, os direitos da pessoa com deficiência. Eu quero agradecer em nome da universidade a tua participação e da tua mãe, Dona Celoni. E gostaria de encerrar com uma mensagem que diz assim: a inclusão das pessoas com deficiência não depende exclusivamente de leis, códigos ou decretos. Ela depende de brotar em um coração a verdadeira semente da transformação de vidas. Nesse sentido, precisaremos ler esse coração e praticar nossa total capacidade de entender como o nosso próximo. Um até logo, um até breve. 7ª Semana UBRA da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade, online, 24 a 28 de agosto de 2020, com o tema Acessibilidade Universal, uma responsabilidade de todos.